você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos Glória a Deus, glória a Deus, amém, amém. A paz do Senhor Jesus, meus amados, amém. Olha, o pessoal está distante, né? A gente hoje está mantendo a distância segura, né? Bem segura, isso que é seguro, né? Glória a Deus, bendito seja o Senhor, porque nós estamos mais uma vez neste lugar e vamos pedir a bênção do Senhor. Nós estávamos aqui, eu e o Gustavo, tentando achar um tom de uma canção. Estaremos cantando essa canção, mas antes de qualquer coisa, vamos pedir a bênção do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos pedir que o Senhor inspire o nosso coração, direcione a nossa vida e fale no nosso interior, que Ele nos dê a palavra de comando, né? A palavra de exortação, a palavra de fé, que Ele nos ensine. Eu costumo sempre dizer, e não quero ser repetitivo, mas quero continuar sempre tentando passar alguma coisa para os amados, de que quando nós nos reunimos, nós não apenas fazemos reuniões, nós cultuamos. E cultuar é devotar, é dar ação de graça, é louvor, é prestar homenagens, é reconhecer Deus sobre a nossa vida, reconhecer o sacrifício de Jesus, reconhecer a morte de Cristo, reconhecer que nele nós temos a oportunidade de viver uma nova vida, de uma vida de pecado deixada para trás, e uma nova vida para frente. Então, quando nos reunimos, nosso coração deve estar sempre cheio de gratidão, de ações de graças. Então, qualquer culto que fazemos, antes de tudo, é uma ação de graças. Temos oportunidade de fazer petições, de pedir, de clamar, de pedir por um milagre, sim, porque todas as vezes que estamos na presença de Deus, Deus pode fazer alguma coisa boa, um milagre, mas antes de tudo, Ele nos convida à adoração, e a adoração é um relacionamento, é ter um relacionamento com Deus. Então tenha um coração agradecido antes de qualquer coisa, tenha um coração grato ao Senhor, entregue a Deus nessa noite o teu louvor, a tua adoração, ainda que seja de forma simples e singela, entregue ao Senhor, porque Ele conhece o que passa no teu coração, na tua mente, na tua alma, no teu interior. Então Ele recebe de você aquilo que você entrega para Ele com sinceridade. Vamos fazer uma oração pedindo a graça de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos louvar ao Teu nome e bendizer ao Teu nome com alegria, porque o Senhor nos fez muito bem nessa noite. Durante também esse dia, o Senhor nos deu a oportunidade do trabalho,
oportunidade de estar entre amigos e irmãos, mesmo que tenhamos enfrentado, ó Deus, nesse dia dificuldades, o Senhor nos deu vitória, porque o Senhor nos trouxe aqui neste lugar e nós estamos aqui. Muito obrigado por tudo isso. Que o Senhor receba a gratidão, o louvor. Que o Senhor também receba de nós a gratidão pelo perdão de pecado, pela nova vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito como oportunidade de viver esta nova vida. Uma vida de fé, de esperança, uma vida onde a Tua graça e o Teu amor têm sido constantes sobre nós. Eu quero te bendizer então, junto com os meus amigos e irmãos que aqui estão. Peço a Tua bênção sobre os Teus filhos que aqui estão. Ó Deus, estaremos pedindo, orando, clamando a Ti, pedindo intervenção, milagre, cura, ó Deus, mas sobretudo e antes de tudo, que o Senhor receba a nossa gratidão, o nosso louvor. Também lhe peço a Tua bênção sobre os Teus filhos que estão em casa, assistindo essa transmissão. Que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, cada família, no nome de Jesus Cristo. Que assim seja, é a oração que fazemos, já com o coração agradecido, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Os amados podem sentar e nós iremos cantar uma canção. Eu estou procurando aqui o meu cântico de adoração. Vereni, ele não está aqui. Você pode fazer um favor para mim, Vereni? Está lá dentro na tesouraria, na gaveta. Eu estava tentando achar o tom, né? A gente achou. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com Tua paz. Você conhece? Com alegria, isso, sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Você conhece essa canção? Olha só, o coro mais uma vez. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com Tua paz, com alegria, sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Vamos lá? Isso, olha só, você vai cantar essa canção, canção de número 148 do Cântico de Adoração. Fala a respeito de uma caminhada, alguém que está caminhando na vida, está cantando, bendizendo ao Senhor. Vamos lá? Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Diga assim, ó: brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com Tua paz, com alegria, sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Diga assim, ó: sombras em volta, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, sempre a seu lado vou caminhar. Brilho celeste, glória divina,
satisfaz. Diga assim, ó. Vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o mestre seguindo, cantos, perdão, da salvação, brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria, sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Brilho, brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria, sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Pois Jesus Cristo me satisfaz. Pois Jesus Cristo me satisfaz. Glória a Deus, podemos aplaudir ao nosso bom Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho dito algumas vezes, e pode ser uma palavra muito forte, mas é uma realidade. Desgraçado é o homem que não tem a fé em Cristo. Isso porque ele não tem companhia. Por mais que nós possamos experimentar de boas companhias, ou de mais do que uma companhia, mas experimentar uma relação de uma só carne, como nossas esposas, ou boa relação com os filhos, ou boa relação com amizades, com amigos, irmãos, com pais, com mães, enfim. Por mais que possamos experimentar uma relação profunda e íntima com alguém, nada supera a relação de Jesus Cristo com o homem, pois Jesus Cristo habita no interior do homem. Então ele satisfaz. O verso da canção, o último verso da canção diz: pois Jesus Cristo me satisfaz. É uma canção de peregrinando, ele vai caminhando na vida e ele vai experimentando do brilho celeste de Deus na vida dele. Significa que ele é uma pessoa resolvida. Ele sabe para onde vai, ele sabe o que está fazendo com a sua vida e sabe quem é o seu mestre. Jesus é o seu mestre. E como é bom ter essa companhia. E como é bom bem dizer ao Senhor. Que você tenha nessa noite esse culto, esse louvor, essa adoração de bem dizer ao teu mestre, o teu mestre Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor João com a palavra. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, queridos. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo em Apocalipse capítulo 4, versículo 10 e 11. Seguindo nessa linha que o pastor Eli estava dizendo aqui agora sobre nós bendizermos, exaltarmos o nome do Senhor, e eu sempre aprendi que a palavra devocional, a leitura devocional é um momento, uma oportunidade, que nós temos de exaltar e bendizer o nome do Senhor. Então, Apocalipse 4, versículo 10 e 20, nós encontramos exatamente isso, textos e versículos que bendizem, que exaltam o nome do Senhor, e que certamente nos proporcionam essa caminhada com Deus e nos fazem muito felizes, porque nós podemos viver isso em nossa vida. Apocalipse 4, 10 e 11, a palavra diz assim: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor,
de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Esse texto, meus irmãos, muito breve, ele nos mostra alguns atributos de Deus, atributos que são muito interessantes e que eu acho que estão muito além da capacidade humana de compreensão. Eu me pego meditando na pessoa de Deus. Quem sou eu para meditar na pessoa de Deus? Mas eu me pego nesse atrevimento e eu percebo o quanto que nós não conseguimos alcançar com a nossa sabedoria a natureza de Deus. Os 24 anciãos, eles louvavam ao Senhor no versículo 10, se você não fechou a sua Bíblia, dizendo que adoravam o que vive para todo sempre. E quando a gente pensa no que vive para todo sempre, a gente pensa não no que vai viver eternamente apenas, mas no que existe desde sempre. Deus não tem um início, Deus não tem um começo, eu tenho um início. Dia 17 de abril de 1988 eu cheguei a esse mundo, eu tenho um início, eu tenho um começo, você também tem, todos temos. Deus não. Quando Deus começou? Não sei, não consigo entender isso. Eu não consigo conceber isso com a minha mente. E os 24 anciãos, eles adoravam aquele que vive para todo sempre, aquele que viveu desde sempre. Eles também adoravam a Deus porque Ele criou todas as coisas e porque pela vontade de Deus todas as coisas foram criadas. Então tudo aquilo que nós vemos, e Wesley fala sobre isso, tudo aquilo que nós vemos, nós podemos entender que Deus se manifesta pela sua glória em todas as coisas que foram criadas. Tudo aquilo que existe nesse mundo manifesta a glória de Deus. Deus é santo, Deus é maravilhoso, Ele é digno de glória, honra e poder. Por isso aqueles 24 anciãos, aquelas figuras que têm a representação de poder, de majestade, de glória, eles se prostravam diante de um Deus, de um ser que é tão maravilhoso. E não apenas eles se prostravam, como eles tiravam, eles se despiam do maior símbolo que eles tinham de majestade, do maior símbolo que eles tinham de poder e de honra, que era a coroa das suas cabeças. E eles tiravam as coroas das suas cabeças para dizerem que Deus, sim, é digno de honra, glória, poder, louvor. Eu entendo com isso, irmãos, e eu percebo com isso que João, quando escreve o Apocalipse, ele está dizendo, olha, nenhuma autoridade que existe nessa terra, ou nenhuma autoridade que nós possamos conceber, ela é digna de louvor, de honra, de glória, como o Deus que nós servimos, como o Deus que nós adoramos, como Deus que criou todas as coisas. Com isso, eu entendo que nós, irmãos, precisamos sim dar a glória e o louvor devido ao nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. E como o pastor Eli sempre fala, eu já peguei um spoiler daqui a pouco, nós precisamos adorar esse Deus em todos os momentos de nossa vida. Não apenas aqui, mas em cada momento, em toda a nossa vida, adorarmos o nosso Deus. Você tem motivos agora para fechar os seus olhos e bem dizer o nome do Senhor comigo? Você tem razões para isso? Então feche os seus olhos, vamos louvar o nome do Senhor. Pai amado, muito obrigado. Nós queremos te agradecer, te exaltar, te louvar. Porque, Deus, nós temos o privilégio de termos a revelação do Senhor em nossa vida. Nós conhecemos Cristo Jesus, Ele nos conduz a Ti, Senhor, e o Teu Espírito Santo, Ele nos testifica de que nós adoramos a um Deus que está vivo. Nós te agradecemos por isso, muito obrigado, Senhor, e clamamos a Ti que essa revelação do Senhor, que essa vida do Senhor em Cristo seja manifesta a nós, não apenas às quartas, às quintas, aos domingos, mas em cada momento de nosso dia, de nossa vida. Eu clamo a Ti e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Palavra gostosa de ouvir, no sentido do convite a engrandecer a esse Deus, a esse Senhor, a esse eterno, a esse ser eterno que um dia se fez carne e habitou entre nós, e nessa habitação terrena de Cristo Jesus, que é o seu corpo, morreu ali na cruz do Calvário, ressuscitou e hoje vive.
e vive entre nós, está em nós. E um dia, cada um de nós experimentou o encontro com Jesus Cristo. E experimentando esse encontro com Jesus Cristo, nós tivemos uma transformação, a transformação da nossa vida. Mudou o nosso viver. Então tivemos uma satisfação completa. Tinha uma canção antiga que cantava e dizia assim: satisfação é ter a Cristo. Minha mãe conhece essa canção. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Uma canção antiga. Eu nem lembro toda a letra dessa canção, mas eu sei que o autor falava da satisfação completa que ele tinha em Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em que você tem total satisfação? Qual é na vida ou na história da tua vida a coisa que você tem, o elemento que você tem que lhe traz completa satisfação de tudo? Eu posso afirmar que se você fizer isso, você vai ter a resposta em Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é aquele que nos satisfaz. Em uma canção do nosso cântico de adoração, a canção de número 196, fala da satisfação da pessoa. O autor da canção, ele expressa isso, ele quer dizer que ele tem um encontro feliz com Deus, com Jesus. Então ele diz: dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Satisfação em Cristo tira toda a nossa ansiedade pelas coisas, pelo mundo, pelo futuro, por tudo. A satisfação em Cristo nos dá uma estabilidade de corpo, de alma e de mente. Eu não sei se o Gustavo lembra dessa canção? O dia alegre eu abracei Jesus e nele a salvação. Você vai tentar aí agora. Vamos cantar? Cante comigo assim, ó. O dia alegre eu abracei Jesus e nele a salvação. O gozo deste coração eu mais e mais publicarei. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Completa grande transação, Jesus é meu do Senhor. Chamou-me a voz do seu amor, sede a imensa atração. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Descanso, alma, Salvador, é teu sustento, o pão do céu, e quem possui o eterno Deus resiste a todo tentador. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Meu sacro voto, excelso Deus, de dia
feliz quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz quando em Jesus me satisfiz. Dia feliz quando em Jesus me satisfiz. Se você pode aplaudir ao Senhor Jesus a satisfação da tua alma, do teu ser. Aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Por favor, Vereni com a palavra. É isso. Amém. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Um dia eu me encontrei com Jesus e esse dia foi tão feliz na minha vida que até hoje eu estou satisfeita. E olha que faz tempo, faz muito tempo. Mas Jesus, Ele preenche o vazio da nossa vida, da nossa alma. Jesus é tudo para nós. Aqui no livro de Salmos, de número 46, do 1 até o 5, diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Amém. Chama a atenção da gente aqui que está escrito muito ainda, não é? Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, ainda que as águas rujam, né? Ainda que os montes se abalem, aqui fala de terremoto, que fala de problemas difíceis que possamos estar passando, né? Ainda que estejamos vivendo uma pandemia, ainda que tenhamos um parente bem próximo nosso que perdemos por conta dessa pandemia, por conta do Covid, eu mesmo perdi uma prima, ainda que estejamos passando por momentos difíceis, de dor. Aqui, nesse título aqui, desse Salmo 46, na minha Bíblia, diz: a fé perfeita que aquele que crê tem em Deus. A nossa fé, ela nos dá o sustento necessário para passarmos, né, por dias difíceis. Ainda que não estejamos bem fisicamente, ainda que estejamos tristes, com a nossa alma triste, o nosso espírito triste, mas nós, né, aí que eu já falo de mim, nós iremos servir ao Senhor, nós iremos estar diante do Senhor, iremos estar sempre com os nossos joelhos dobrados, clamando a Deus por todos aqueles que a gente sabe que está sofrendo. Ontem no GCEL nós tivemos um estudo maravilhoso, um estudo que falava sobre o deserto da vida. E ali cada uma foi falando um pouquinho do deserto que passa. E me chamou a atenção que eu fiquei por último para falar sobre o meu deserto, e me chamou a atenção que as pessoas que falaram antes de mim, elas contaram que quando a sua família, o seu parente, e começou a falar de um deserto que estava passando quando perdeu alguém, quando morreu alguém, quando alguém estava muito doente. E eu fiquei ali analisando aquelas meninas falando aquilo. E eu pensei, mas a saúde delas estava boa, perfeita. Mas ela estava passando por um deserto porque
a pessoa que ela ama estava doente. Mas ela não estava doente, ela estava sofrendo porque estava vendo alguém doente. Olha que coisa interessante, né? E ao mesmo tempo, as meninas falaram, mas eu não podia ficar ali prostrada porque minha filha precisava de mim, meu marido precisava de mim. E mais uma vez, caída, tentando se levantar porque tinha alguém que precisava dela. Olha que coisa interessante, não é mesmo? E foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo se entregou por amor a todos nós. E se nós estamos passando por um deserto em ver uma pessoa que a gente ama sofrendo tanto, isso é porque a gente ama. A gente tem amor no nosso coração. A gente sofre em ver a pessoa que a gente ama sofrendo. Porque eu posso estar hoje bem de saúde. Aí quando eu começo a lembrar das minhas perdas da vida que eu passei, né? Minha mãe, meu irmão, aquilo me traz uma tristeza, eu começo a sofrer. Por que o sofrimento? Porque eu amo a minha família, eu amo a minha igreja, e quando a gente vê alguém passando por um deserto, passando por uma dificuldade, a gente sofre. E a gente sofre porque a gente ama. Senão a gente poderia não estar nem aí, né? Morreu fulano, não tem amor por ele. Mas não, a gente tem amor no coração e Jesus coloca esse amor no nosso coração. Então, ainda que estejamos passando por essa pandemia tão terrível que traz muitas dores, nós estaremos sempre de joelhos dobrados, clamando ao Senhor. Amém? Então, vamos fazer isso nesse momento, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos clamar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que necessitam de uma oração, necessitam da palavra do Senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, graças te damos, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, Pai, com os joelhos dobrados, Senhor. Primeiramente te agradecemos, ó Deus, porque se estamos aqui, porque assim o Senhor nos permitiu chegarmos até este lugar. Ó Deus, por isso queremos exaltar e glorificar o teu santo e poderoso nome. E nós cremos, Senhor, em ti. Ainda que as circunstâncias não estejam favoráveis a nós, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, clamando a ti, pedindo a ti, por aqueles irmãos, ó Deus, que estão enfermos nesse momento, seja por Covid, seja por depressão, seja por qualquer outra doença, Senhor, nós queremos colocar todos em tuas santas e poderosas mãos. Aqueles irmãos, ó Deus, que perderam um ente querido, Senhor, por conta dessa pandemia que estamos vivendo, por conta dessa doença, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha consolar cada coração, cada família, ó Deus, que esteja sofrendo neste momento, que o Senhor possa estar, ó Deus, acalentando esses corações, ó Pai, trazendo a alegria de viver, fortalecendo a fé, a esperança de um dia encontrarmos, Senhor, na eternidade. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti porque confiamos em Ti e sabemos que o Senhor continua fazendo milagres. E nós, Senhor, necessitamos de milagres, ó Pai. Necessitamos, Senhor, de um cuidado Seu, ó Pai, em nome de Jesus. E diante de Ti, Senhor, nós nos prostramos nesta noite e reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o dono deste lugar, desta igreja, que o Senhor é o dono das nossas vidas. O Senhor nos criou, o Senhor nos formou e queremos Te adorar, Pai. Queremos sempre estar diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Nós confiamos em Ti, nós temos esperança, Senhor, em Ti. Portanto, ó Pai, diante do Teu altar, nós clamamos neste momento. Cuida, ó Pai, daqueles que estão necessitados. Salva, cura, liberta, ó Pai, as pessoas que precisam, Senhor, urgentemente de Ti. Ó Deus, Tu és o Deus de poder, Deus de glória, Deus de milagre. E é nessa oração, Senhor, que nós temos a nossa esperança, ó Pai, sempre em Ti.
É falando contigo, Pai, é entregando tudo em tuas mãos. E isto, Senhor, conforta os nossos corações, porque sabemos que o Senhor ouve o nosso clamor. Sabemos que a nossa oração, ó Pai, chega até o trono da tua graça. Por isso, ó Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor ouve os nossos clamores. Também te peço, Senhor, pela nossa irmã Marli, lembrando, Senhor, da tua serva, Pai. Esteja com ela ali naquele hospital, ó Deus. Traga cura, Senhor, para a tua filha, Pai. Para a alegria, Senhor, da família, da nossa irmã Marli. Toma, ó Pai, em tuas mãos. Visita aquele leito de hospital. Toque, Senhor, na tua filha e que ela seja curada, Pai. Que ela seja visitada por ti, que ela seja curada pelo teu milagre. Nós cremos no teu milagre. Obrigada, Senhor, por tudo, porque já, Senhor, acalmamos os nossos corações diante de ti. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar com essa palavra no coração. Ainda que as circunstâncias, estejam difíceis, nós estaremos servindo ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma leitura aqui do texto do Salmo de número 150, e foi feita essa leitura pelo nosso querido Alexandre, que esteve aqui no domingo, e é uma leitura de um convite à adoração e louvor. Salmo de número 150 é um convite, né? Diz assim o texto: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com tamborim e dança, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Esse texto, como eu disse, ele fala a respeito de um convite à adoração a Deus, a engrandecer Deus. E muitas vezes nós entendemos que louvar a Deus é um louvor de cântico, né? Vamos louvar ao Senhor com essa canção. É bem verdade, mas louvar ao Senhor é mais do que uma canção. Louvar ao Senhor é com a sua própria vida. Até mesmo aqui, porque o salmista, ele começa dizendo: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Então convida as pessoas a louvar a Deus no santuário dele. Poderíamos entender aqui como a igreja, local de culto? Sim, podemos entender. Mas não é somente nesse sentido que o salmista convida as pessoas a adorar a ele, a Deus. Ele diz: louvai-o no firmamento do seu poder, ou seja, louvai-o nos céus, nos ares, em tudo que se tem. E ele vai dizendo: louvai pelos seus atos poderosos. Os atos poderosos de Deus podem ser vistos como o milagre, ou como uma intervenção tremenda que ele pode fazer de uma situação, mas também podemos ver os atos poderosos de Deus quando risca no céu o relâmpago e depois o trovão. Então vemos a grandeza da natureza, e então isso tudo é feitura das mãos de Deus, e há um convite para louvarmos a Deus por tudo isso, pelos seus atos poderosos. Mas também o salmista vai falando acerca de louvar com som de trombeta, com saltério e com harpa. Então convida a humanidade com os seus dons, os seus talentos, a engrandecer a Deus. É como que um pássaro, um passarinho, e eu gosto muito mesmo de passarinho, e não crio passarinho em gaiola, porque
Eu acho isso. Não é bom, não vou causar polêmica, mas não é bom. Eu não gosto de ver um passarinho na gaiola, mas gosto muito de passarinho. E o que eu faço lá em casa, quando eu vou tratar daquele localzinho especial que alguns conhecem, né? Aquele jardinzinho lá, eu ponho o celular com som de passarinho e deixo o passarinho cantando lá. Às vezes escolho até o som do pardal, às vezes escolho o som da cambaxirra, os animais mais comuns, mais próximos a nós, né? E deixo lá e fico ouvindo. Então os passarinhos louvam a Deus e daqui a pouco eu escuto um lá longe cantando. E isso é tudo o louvor dos pássaros. E os seres humanos sabem cantar, sabem tocar. Então tudo isso é uma forma de engrandecer a Deus e oferecer a Deus. Nesse caso, eu quero também convidar a você a louvar ao Senhor com as suas finanças, com o seu ganho, entendendo que o seu ganho provém de Deus. Deus tem dado a condição a você. É muito importante você compreender o sentido da oferta na casa de Deus. Ofertamos na casa de Deus não para barganha com Deus ou negociar com Deus de alguma forma, mas ofertamos na casa de Deus porque primeiro reconhecemos o favor que Ele fez para conosco. Então isso é um reconhecimento. Segundo, compreendemos também a necessidade da manutenção da casa de Deus. Como é bom ter esse espaço aqui de louvor. Olha, esse é um espaço público. Temos algumas pessoas aqui e para se manter esse lugar, obviamente, necessita dos recursos. Pagar a luz, o som, enfim. Mas mais do que isso ainda, a igreja está aqui como um espaço aberto. Lá embaixo tem salas. Então tem educação infantil, tem a movimentação dos pré-adolescentes, dos adolescentes. Tudo isso é um espaço aberto. E ele é um espaço construído por todos nós. É uma ação conjunta. Não é investimento de governo, não é investimento de empresários. Não podemos nem receber doações de empresários. Não podemos receber nem doações no sentido de abater imposto de renda, né? Como se fosse uma ONG. Isso é proibido por lei. Também muito menos podemos receber de uma doação, entre aspas, de algum político querendo comprar voto e doar para a igreja algum recurso. De maneira nenhuma, isso não seria lícito. Então, como construímos e como mantemos esse espaço? Com o reconhecimento de homens e mulheres que reconhecem a Deus como seu Senhor e constrói o espaço comum, um espaço comunitário de todos aqui. Então reconhecemos isso. Por conta de fazermos tudo isso como adoração, como louvor a Deus, o que nos tem de volta, o que recebemos de volta, são bênçãos sem medida. Fazemos ofertas para receber alguma coisa em troca? Não, obviamente que não, senão não poderíamos nem chamar de oferta. Deveríamos chamar então de investimento ou ganho. Mas se ofertamos, não é para receber nada em troca, mas é por reconhecer. Mas recebemos alguma coisa de volta? Sim, pois cremos muito naquilo que disse o apóstolo Paulo, né? E que muito conhecido como a lei da semeadura. Se investimos corretamente o nosso dinheiro em um local correto, em coisas corretas, de forma correta, nós recebemos de volta. Reconhecemos aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que se investimos um pouco, receberemos muito mais de volta. O apóstolo Paulo tem uma frase que ele diz assim: se mais amo, por acaso serei menos amado? Então ele faz essa indagação, esse questionamento para dizer: olha, se eu invisto em amor, eu receberei ódio de volta? Obviamente que não. E se você oferta com amor, você receberá da parte de Deus algum castigo? Obviamente que não. Você receberá a bênção de Deus. Então seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Não tenha medo. Não tenha medo de ser fiel. Não permita que o inimigo semeie palavra contrária no teu coração, dizendo: não, isso... Como às vezes a sociedade olha para as igrejas e fala assim: ah, você é crente, fica dando dinheiro para pastor.
Desculpe a palavra. Que palavra idiota. Que burrice tamanha. É certo que existem pessoas que vendem a palavra de Deus e fazem do evangelho um lucro, um ganho, e negociam a palavra de Deus e vendem a palavra de Deus. É bem certo que existem líderes e pastores até corruptos, e entendemos isso. Mas esse não é o povo de Deus. O povo de Deus, ele é justo, honesto, zeloso e de boas obras. Então, é uma ignorância dizer que nós damos dinheiro para algum determinado pastor. Não, fazemos uma ação comunitária, investimos na igreja. E quantas pessoas têm sido abençoadas por esse espaço? Quantas pessoas têm sido abençoadas agora, através dessa transmissão? Com uma palavra, um carinho, um amor. Isso tudo é fruto da tua contribuição, fruto do teu dízimo, da tua oferta que mantém essa igreja de pé. Então, em nome de Jesus Cristo, pega a sua oferta, seu envelope, entregue isso ao Senhor. E se você não está provido de alguma oferta, pegue um envelope, se coloque de pé, por favor, mesmo que você não tenha o que ofertar hoje. Não é esse o caso, não se sinta constrangido ou constrangida em obrigatoriamente ofertar. Não é esse o caso. Apresente ao Senhor este envelope e fale: Senhor, aqui está a minha oferta, aqui está a minha gratidão. Faça isso. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, os teus filhos agora oferecem a Ti um louvor, uma adoração através das ofertas e dos dízimos que serão entregues neste momento. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor receba como gratidão, como oferta de amor, ação de graça que os teus filhos fazem para Ti. Pai, no nome de Jesus Cristo, receba esta adoração. Também, Senhor, é possível que alguns enfrentam dificuldades financeiras, desempregos. Pai, no nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor abra a oportunidade, dê a oportunidade do trabalho para a vida desses teus filhos. Os teus filhos não têm medo do trabalho. É um povo zeloso, de boas obras, um povo trabalhador. Pai, no nome de Jesus, sabemos que vivemos em um país tão mau e injusto, com poucas oportunidades, Senhor, mas Tu és aquele que toma conta e abre as portas. Então, Senhor, no nome de Jesus, que as portas sejam abertas, Senhor, e a bênção do Senhor esteja na vida desses Teus filhos, no celeiro, na casa, nas finanças, nas famílias destes Teus filhos. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Nosso diácono Davi vai estar recolhendo os envelopes em nome de Jesus. Muito bem, amados, eu gostaria de compartilhar um texto como uma palavra para os amados dessa noite. Gostaria de convidar a você a abrir a palavra no texto de Hebreus, capítulo de número 11. E vamos ler um texto, um pequeno texto, já muito conhecido de todos nós. Aliás, se você quer ler um bom capítulo acerca de fé, então leia o capítulo 11 de Hebreus, todo. Nós não estaremos lendo ele todo, estaremos lendo um pedaço, mas ele fala acerca de fé. Mas para você ter uma boa compreensão disso tudo, deveria ser lido ele inteiro, né? Mas não dá aqui nesse momento. Aliás, ele começa a falar sobre fé até no capítulo 10. Vai abrindo a sua Bíblia aí, Hebreus 11. No capítulo de número 10, tem uma fala assim, ó: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteireza de fé, tendo corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Esse é o texto de Hebreus 10, 22, né? Abra aí.
Hebreus 11. Diz assim o texto: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua direção, a inspiração do teu Espírito, a tua graça, o teu favor. Seja conosco, Senhor. Eu me coloco debaixo das tuas mãos, dependente de ti. Faça essa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados. Debaixo da orientação de Deus e da inspiração de Deus, quero conversar com os queridos uma breve palavra, uma breve meditação sobre um tema muito importante para a nossa vida: fé. Embora eu tenha usado esse texto, e esse é um texto já conhecido, já você deve ter ouvido pregações e pregações sobre ele, eu também já preguei muitas vezes sobre esse texto, já falei muitas vezes sobre esse tema, mas queria mais uma vez reforçar aqui uma palavra, eu diria um ensino acerca do tema fé. Até porque o texto diz, o versículo de número 6, que você leu junto comigo, diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, fé é um elemento essencial na relação com Deus. Vamos entender, primeiramente, que nós somos seres humanos criados por Deus, fomos formados por Deus, pelo menos esse é o nosso entendimento, é aquilo que cremos, somos feituras das mãos de Deus, e não somos criaturas das mãos de Deus para viver distante do seu Criador, somos criados por Deus para vivermos próximo a Ele, com um relacionamento com Ele, tendo um diálogo com Ele. Se você observar lá no livro de Gênesis, já vai falar acerca disso. Quando Deus cria o ser humano, Ele tem um relacionamento pessoal, pois Ele conversava com Adão na virada do dia. Então, caía a tardezinha, Deus tinha um diálogo com Adão e conversando com ele. Então, o ser humano foi criado por Deus para um relacionamento com Deus. Então vemos isso, e muito mais particular, nós, Igreja Metodista Wesleyana, compreendemos que a relação do ser humano para com Deus é uma relação de intimidade. E esta relação é baseada na ação de Deus para conosco primeiramente. Porque após a queda do ser humano, o pecado do ser humano fez separação. Obrigado, Vereni. Fez separação de Deus, melhor dizendo, do homem para com Deus. O pecado faz separação de Deus. Não há como o homem pecador se aproximar de Deus, porque o pecado faz essa separação. Aqui, bem superficialmente, diria assim, que nenhum professor de teologia me ouça, mas
Veja, entenda Deus como um ser completamente puro, e sem pecado. Deus é um ser tão puro, que toda impureza é repelida por ele. Nada pode chegar diante de Deus que seja impuro. Então, nós como pecadores que somos, cheio de maldade, cheio de malícia e cheio de problemas e dificuldades, para se aproximar de Deus temos uma barreira que chama-se pecado. Então não podemos nos aproximar de Deus. Precisamos então resolver o problema do pecado para ter esse relacionamento para com Deus novamente. Então Deus nos aceitar em sua presença, em sua santidade. Então o que Deus faz? Deus nos torna santo, Deus nos limpa, nos purifica e nos perdoa para de novo, novamente, termos um relacionamento com Ele. E este relacionamento para com Deus é feito por aquilo que nós acabamos de ler e é construído e baseado em cima da fé. Então, fé não é simplesmente uma ideia de acreditar que as coisas vão dar certo. Eu já disse isso, já falei isso inúmeras vezes, mas o mundo tem uma concepção errada de fé. Normalmente, na sociedade, entende que ter fé em alguma coisa é acreditar que aquilo vai acontecer. Ter fé em alguma coisa é acreditar que aquilo vai dar certo. Então, quando você pergunta a uma pessoa, você tem fé em Deus? E rapidamente alguém diz, sim, eu tenho muita fé em Deus. Ou se não, usa a palavra de fé encaixada em coisas que não são nem do âmbito religioso, nem do âmbito da igreja. E fala assim, não, tenho fé que isso vai acontecer. Até mesmo na transgressão, né, do jogo de bicho, alguns falam assim, vou fazer uma fezinha. Porque coloca a palavra fé no local errado. Por que ele diz que ele vai fazer uma fezinha? Porque ele quer dizer que eu vou fazer uma ação, uma atitude que vai dar certo. Que aquilo que eu fiz vai dar um resultado correto. Então, geralmente, o mundo, a sociedade tem uma ideia de fé como algo que, um sentimento ou uma energia ou um pensamento positivo de que aquilo que nós estamos pensando ou querendo que aconteça, vai acontecer porque temos esse pensamento positivo. Mas é bem certo por um ensino bíblico e um ensino evangélico pautado e baseado em Cristo Jesus, que fé não é um pensamento positivo, mas fé é um dom de Deus dado ao coração do ser humano. Vocês lembram que eu acabei de dizer que o pecado faz separação de Deus? Então o pecado está aqui e não consigo chegar para perto de Deus porque isso me separa, isso me repele, e eu estou cheio desse pecado. Então Deus, para resolver esse problema, Ele mesmo, Ele se faz carne, carrega sobre si os nossos pecados ali na cruz do Calvário, paga o preço que deveria ser por todos nós, e restabelece novamente a ponte, e nos concede o seu Espírito, e o Espírito de Deus habitando dentro do nosso coração nos concede fé para viver. Então, fé não é um esforço teu, mas fé é um dom que Deus lhe deu. Ter fé não é um esforço que você vai fazer para acreditar que aquilo vai dar certo, mas fé é um dom que Deus concedeu ao teu coração. Então, se você, hoje, nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, me assistindo por essa transmissão, tem condição de declarar que Jesus é Senhor sobre a sua vida, então eu posso afirmar para você com toda certeza e com toda a minha força de que você tem fé no teu coração. Pois se Jesus é Senhor sobre a sua vida, se você declara que Jesus é
tudo para você, se você declara como nós cantamos na canção inicial, que em Jesus você se satisfaz completamente, eu posso dizer para você que você tem fé no teu coração. E isso é muito importante, você ter essa consciência de que o que habita em você é o Espírito Santo de Deus, e o que lhe faz crer em Jesus Cristo é o próprio Espírito, e isso chamamos de ter fé. Agora veja bem, se fôssemos compreender fé como uma construção humana, de acreditar que aquilo vai dar certo, um esforço nosso, fé como uma ideia positiva em nossa mente, vamos pensar que fé poderia ser uma construção humana. Quando tiver, ou quando nos depararmos com as situações mais difíceis da nossa vida, primeira coisa que vai acontecer é o medo de que aquilo que a gente está pensando, ou o medo daquilo que a gente está vendo, verdadeiramente aconteça. Então poderíamos dizer que não temos fé. Mas seria estranho declarar que Jesus é Senhor sobre a nossa vida e não termos fé. Seria meio que não lógico e não harmonioso declarar que Jesus é Senhor sobre a nossa vida, mas não crer que a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, não está nas mãos de Deus. E ficar com medo da vida, e ficar com medo do futuro. Não é lógico pensar assim. Se pensarmos assim, simplesmente estamos querendo viver uma fé que é uma produção humana. Mas se vivermos uma fé que é a geração do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, a maturidade cristã vai chegar na tua cabeça, na tua alma, no teu interior, tamanha que você vai fazer uma declaração como o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso suportar todas as coisas naquele em que tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, como o apóstolo Paulo diz. Então nada poderá me separar deste amor. Outras afirmações que o apóstolo Paulo fala, ele diz isso não porque ele mesmo construiu isso no coração, mas porque Deus colocou isso nele pelo Espírito Santo que habita no coração, habitou e habita no coração dele, mas habita também no nosso coração. Então, da mesma fé que desfrutou o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João e tantos outros, a mesma potência de fé, o mesmo potencial de fé é possível vivermos nós também hoje. Então, do mesmo jeito que viveu homens, exemplos e heróis da fé, também podemos viver todos nós hoje. O texto que você leu junto comigo, após essa introdução, quando vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê, e vai falando sobre isso. E a partir do versículo de número 7, o autor vai começar a dizer exatamente isso, tudo que eu estou querendo dizer agora. Ele vai começar a dizer assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. Então, veja, pela fé, gerada pelo Espírito Santo de Deus no coração de Noé, um homem como qualquer um de nós, não sabendo das coisas que viriam, não entendendo o que iria acontecer na completude, não tinha toda a revelação na sua mente. O que ele fez? Acreditou, guardou o seu coração em Deus, obedeceu a Deus, mesmo com muito medo. Por isso que às vezes eu afirmo que ter medo não é sinônimo de falta de fé. Muita gente, e é horrível, né? Quando estamos perto de alguém
e você fala que você está com medo de uma coisa e alguém vira para você e fala assim: isso é bobo, tenha medo não, você não tem fé não? Isso é ruim, porque isso é uma ofensa até, né? Porque a gente tem medo. A gente tem medo das coisas. O ser humano tem medo. A gente tem medo de que alguma coisa possa de ruim acontecer. Mas veja, esse sentimento medo não é uma descrença. É a nossa fragilidade. É a nossa humanidade. Mas não é de maneira nenhuma uma descrença. Por isso clamamos. Por isso nós fazemos clamores. Quando estamos em situação de perigo, então clamamos. Ninguém clama em uma situação que não esteja melindrosa. Só se clama quando a situação é terrível. Nós, desde quando iniciamos retomamos os cultos após aquele período de fechamento por conta da pandemia, colocamos aqui as quartas-feiras um momento de clamor, joelho, dobrados, orando, como fizemos hoje, porque estávamos temerosos, porque estávamos receosos, e de certa forma poderíamos colocar a palavra, estávamos com medo de que alguma coisa acontecesse. E Deus tem nos protegido. É bem verdade que perdemos algumas pessoas, mas bendito seja o Senhor que nos protegeu, ou pelo menos tem protegido esta igreja. Choramos as dores de perdas de pessoas, mas não deixamos de clamar, porque confiamos ao Senhor. Ficamos com medo, mas clamamos ao Senhor. Então o medo não pode ser uma ideia de que você não esteja com fé. Descanse em Deus, guarde o teu coração por isso. Não aceite uma acusação sobre a sua vida do maligno, onde que vai dizer para você: você não tem fé suficiente, nem precisa orar, não faça nem campanha, você não tem fé para isso. Veja como você está. Quantas acusações, quantas pessoas desistem de lutar pelos seus desejos, pelos seus sonhos, pelas suas conquistas, porque o inimigo semeia a palavra de derrota e diz: olha, você não tem fé suficiente para isso, você não vai conseguir, você, enfim, quantas sementes malignas são depositadas em ouvidos de pessoas. Mas aqueles que têm um ouvido para com o Senhor, e como diz o texto, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É exortado a termos uma fé, como uma fé madura. É como o versículo de número 22 do capítulo de número 10. Se você desejar ler o capítulo anterior, versículo de número 22, diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Veja, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteireza de fé. Cheguemo-nos então diante de Deus com inteireza de coração, não um coração dividido. Não é uma fé dividida. É certo que não há tempo aqui para a gente conversar, mas seria bom tema para a Academia da Alma falar sobre o que o autor está dizendo aqui. O autor, desde o começo do livro de Hebreus, ele vem falando: pare de ficar tutibiando entre dois caminhos, crer em Jesus e continuar fazendo sacrifício. Esse é o contexto do livro de Hebreus, porque existiam cristãos que, depois de ter recebido a Jesus Cristo, estavam voltando à prática de oferecer sacrifícios como que se fosse um sacrifício judaico, debaixo da lei. E então chegava meio que com medo diante de Deus: será que Deus vai aceitar o meu sacrifício? Será que Ele aceita ou não?
Será que ou eu deposito fé em Jesus, ou eu faço sacrifício? E enfim, ele vai falando sobre isso tudo, até que ele chega aqui, olha, cheguemos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, e uma fé sólida, conquistada por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Então ele hoje diz para você aqui nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, se achegue diante de Deus com inteireza de coração, sem dúvida. Mesmo que você tenha medo de alguma coisa, mesmo que você fique assim, mas eu estou cheio de medo. Mas tenha ousadia para chegar diante de Deus, porque o fato de você chegar diante de Deus foi porque Ele, de antemão, colocou no teu coração fé. Então, se foi Ele quem começou essa boa obra em você, Ele é fiel para levar até o fim. Então, se Deus já está falando no teu coração, isso é um bom sinal, isso é o melhor sinal, isso é tudo que você precisa, de tudo. Às vezes nós temos uma mania, né, de achar que não, vai ser pelo meu esforço, e tem gente querendo comprar a Deus até com ofertas, mas na verdade recebemos o dom de Deus, a graça de Deus, não por oferta nossa, mas pelo seu amor e pela sua graça. Então, o versículo de número 22 do capítulo 10, ele diz: cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteireza de fé, ou seja, não fé dúbia, tendo os corações purificados da má consciência, tendo o pecado que eu falei, que faz-nos separação de Deus, tendo a consciência de que isso foi perdoado na cruz do Calvário, quando recebemos a Jesus Cristo como Senhor. Então fomos perdoados. Então chegue diante de Deus com ousadia, não é com petulância, não é com soberba, né? Não é chegar diante de Deus como aquele cara, então, e aí? Estou aqui, eu quero reivindicar as minhas promessas, exigir as minhas promessas, porque o Senhor prometeu lá na tua palavra que ia cuidar de mim, então eu estou aqui exigindo os meus direitos. Não é com esse tipo de pensamento, isso é, ou palavras, isso é soberba, prepotência, arrogância, mas com ousadia, como diz a palavra. Por que a palavra ousadia? Porque Jesus Cristo é quem conquistou isso por todos nós ali na cruz do Calvário. Então, tendo essa ousadia de se aproximar de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, não porque podemos alguma coisa, mas porque Cristo pôde. Então em Cristo nós nos achegamos e chegamos perto de Deus, então entregamos as nossas petições, as nossas necessidades, e isso tudo fazemos por fé. Para encerrar, eu queria aqui fazer uma última declaração, que eu já disse inúmeras vezes. Quando algumas pessoas dizem que estão vivendo pela fé, é a melhor coisa que ela pode fazer da vida. Esses dias eu fui provocado pela Vereni, e aí, uma brincadeira, claro, uma provocação de brincadeira, e aí eu falei: estou vivendo pela fé. Devolvi dizendo: eu estou vivendo pela fé. É tão triste ou tristonho quando a gente escuta relatos de pessoas que você vai conversar com ela e você vê como ela está, como você está, minha irmã. Ah, pastor, estou vivendo pela fé, como se fosse a mais terrível da vida. Ah, em nome de Jesus, o viver pela fé é a mais bela vida que podemos ter, e não mais terrível, mas a mais bela vida. E quando declaramos: eu estou vivendo pela fé, é porque eu tenho toda essa consciência que eu acabei de dizer aqui e que está escrito e relatado no livro de Hebreus. Eu tenho essa consciência de que isso me foi conquistado por Cristo Jesus como o mais perfeito sacrifício, e em Cristo eu recebo a fé no meu coração para chegar diante dele com as minhas necessidades e dizer: Senhor, tenha misericórdia de minha vida. Então, quem vive pela fé nessa noite? Quem está aqui nessa noite e vive pela fé? Quem vive pela fé?
Se você vive pela fé, a fé que foi gerada por Jesus Cristo, não uma fé humana, não uma fé construída por sistemas filosóficos ou pensamentos humanos, mas se você vive uma fé que foi gerada pelo Espírito Santo no teu coração, que mesmo às vezes com toda circunstância dizendo não, mas algo dentro do teu coração diz que sim, então isso é uma fé gerada pelo Espírito Santo de Deus. Então quero convidar a você a fazer as suas petições nessa noite, a entregar ao Senhor os teus desejos, os teus sonhos, e talvez pedir ao Senhor um milagre, a intervenção, a cura, a mudança do quadro. Eu quero convidar a você a chegar diante de Deus não como um coração medroso, não como um coração dúbio, não como um coração meio que não tendo nem o direito de pedir, mas com inteireza de fé, um coração íntegro diante de Deus, sabendo que você é filho, sabendo que você é alguém que tem relacionamento com Ele, sabendo que você não é alguém que é expulso diante da sua presença, mas sabendo que você é alguém que é chegado, é querido, que você é bem-vindo, como que desfrutamos no domingo passado, onde a mesa do Senhor Jesus, o pão e o vinho, a ceia do Senhor Jesus estava posta e todos participamos do cálice e do pão do Senhor, quando Ele falou: você é bem-vindo na minha mesa. É como o Salmo de número 23, quando faz aquela declaração maravilhosa: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Sabe desse contexto? Esse é um contexto onde que o Senhor, Ele prepara uma mesa, chama você para sentar, mesmo que o inimigo veja, mesmo que o inimigo esteja vendo. Ele prepara uma mesa, convida para você sentar e diz assim: você é bem-vindo. Mas o inimigo está ali me acusando. Não, deixa ele comigo, eu sei o que eu faço com ele. Você é bem-vindo, senta aqui, come, bebe. Inteireza de coração. Mas como podemos chegar com inteireza de coração? Certamente confessando os nossos pecados. Não podemos chegar diante de Deus com acusações sobre a nossa vida, mas confessamos o nosso pecado. Mas confessando o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Então, com inteireza de coração, sem acusação sobre a nossa vida, e se o inimigo se levantar para dizer: mas você é assim, você é assado, você fez isso, você fez aquilo, você pode virar para o inimigo e dizer assim: fala novidade, isso aí eu já contei para Deus, ele já até sabe. E tem uma notícia para te falar: ele me chamou hoje para eu comer junto com ele na mesa dele. Que bom, que bom. Quero convidar você a chegar diante de Deus com inteireza de coração. Como eu disse um tempo atrás, através de uma mensagem, com uma fé não fingida. Esse texto é muito bonito. Esse texto aqui: cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteireza de fé. Quero convidar você a fazer isso, chegar diante de Deus. Talvez você esteja desejoso de iniciar uma campanha, ou já está com uma campanha, ou findando. Você de casa também é possível que esteja em alguma campanha, ou você desejar iniciar junto conosco uma campanha. Faça isso. O que é uma campanha? Não há nada em si mesmo, ou seja, não é nada campanha em si mesmo, mas uma campanha é apenas um instrumento para chegarmos com inteireza de coração e de fé. Chegar diante de Deus e entregar as nossas necessidades. Em nome de Jesus Cristo, tenha fé no teu coração. Deixe o Espírito de Deus agora brotar fé no teu interior. E quero convidar você a curvar a sua cabeça e fazer esse pedido para Deus: Senhor, trabalhe dentro de mim, gere fé. Gere fé. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, quero agora, ó Pai, entregar esses teus filhos
que com sinceridade chega diante de ti e entrega a necessidade, o problema, e deseja ter uma vida de fé e viver pela fé. Pai, no nome de Jesus, que eles sejam abençoados por ti. O teu Espírito gerando no coração fé, de forma que eles vivam uma vida plena, uma vida completamente resolvida, sabendo em quem tem crido, e uma vida feliz, plena, resolvida de todas as situações. Que assim seja a oração que faço. No nome santo de Jesus Cristo eu oro. Amém, amém. Glória a Deus. Que esta palavra fique no teu coração, que você não somente ouça, mas pratique a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final. Nós queremos fazer uma oração para as campanhas. Nós mudamos um pouco o jeito das campanhas, né, por conta da pandemia. Então não estamos chamando à frente, mas queremos orar por aqueles que iniciam ou estão no meio de alguma campanha ou estão no final, já encerrando, enfim. Convido você a se colocar de pé, por favor, se coloque de pé e vamos orar pedindo a bênção de Deus. Se você desejar fazer uma campanha por uma determinada causa ou situação, em nome de Jesus, coloque isso diante de Jesus agora. Se você já está no meio, continue perseverando em oração. Se você está encerrando, entregue ao Senhor esta campanha no nome de Jesus. Nós costumamos sempre cantar uma canção, e uma canção que faz uma declaração: bênção sem medida, chuvas torrenciais. Então vamos cantar a canção, pelo menos só um pedaço. Vai chover, abre as comportas. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Vamos orar, meu amado. Entregue ao Senhor a sua necessidade no nome de Jesus. O Pai, no nome santo de Jesus Cristo, agora, ó Deus, que fazemos essa oração, separando esse espaço para lhe clamar e lhe pedir, como ensina a tua palavra, através do teu Filho Jesus, e em nome do teu Filho Jesus, nos chegamos, Senhor, nos achegamos diante de ti, para lhe rogar e lhe pedir o teu favor. Intervenha, Senhor, na situação, resolva o problema, conceda, Senhor, o milagre, a transformação, a cura, no nome de Jesus Cristo, para que o teu nome seja glorificado através da vida desses teus filhos, para que haja testemunhos de que o Senhor ouviu o clamor, ouviu a necessidade e acudiu aquele que te clama. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Os amados podem sentar, estaremos orando para encerrar. Tem algum pedido, Virani? A não ser lembrando da nossa querida Marli, né? Marli foi a diretora regional de adultos durante muito tempo, né? Durante 11 anos.
cedeu a vez agora, né, para Luciana, e foi acometida com Covid, né? E está internada em uma situação delicada. Então vamos orar pela Marli. Ah, sim, a Guilhermina Bastos, minha xará. Foi minha aluna e vamos orar por ela em nome de Jesus. Sim, isso. Minha mãe lembra aqui que a Rose, ela esteve aqui com a gente, pediu oração porque ela teve o seu genro internado, não é isso? E está bem, mas está ainda de quarentena. Por isso que ela não veio aqui, né? Ela falou que vai vir aqui para agradecer as orações em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Vamos nos colocar de pé, queridos, para a gente orar, encerrando esse culto. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos ao Teu nome e Te agradecemos por esse culto de louvor e adoração, pelas oportunidades da oferta, da canção, oportunidade de cultuar a Ti. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra semeada no nosso coração. Agora, Pai, queremos lhe entregar diante de Ti a Tua filha Marli. O Senhor sabe como está a situação da sua filha. Quadro delicado, ó Deus, e lhe pedimos a Tua intervenção, a cura no nome de Jesus Cristo. Também Te agradecemos e Te louvamos, ó Deus, por essa cura que o Senhor concedeu ao genro da Tua filha Rose. Muito obrigado, Pai. Te louvamos porque aqui fizemos pedido e o Senhor ouviu o nosso clamor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Também, Senhor, leve o Teu povo em paz, debaixo das Tuas mãos. Guarde livre de todo mal, assim bem como aqueles que estão em casa, Senhor, que a Tua bênção permaneça, Tua graça, o Teu favor sobre cada família, no nome de Jesus Cristo, a oração que fazemos. Amém, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Paz, meus amados, que Deus abençoe. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo,